Vamos meditar na palavra de Deus que fica em Marcos, capítulo 11, do versículo 20 ao 26. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: Levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não tenham dúvida em seu coração, digo-lhes, que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem, em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusar a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Essa palavra que nós acabamos de meditar nos fala sobre a fé e sobre o perdão. Nesse versículo que fala: Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Ou seja, Jesus está dizendo para ter fé. Jesus está dizendo para confiar no Senhor. Se você pediu algo para o Senhor, espere, porque Ele vai realizar no tempo certo e na hora certa. Mas você tem que ter fé, você tem que crer que Ele vai fazer o milagre, que Ele vai realizar o milagre na sua vida, que Ele vai dar a sua vitória, a sua bênção. Mas você tem que crer, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. E outra coisa que o mestre também nos diz é sobre o perdão. Quando alguém estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Então nós também temos que liberar o perdão, porque o Pai também nos perdoou. O Pai nos perdoou todos os dias dos nossos pecados, então nós também temos que perdoar o nosso irmão. Eu sei que é muito difícil perdoar uma pessoa que nos faz mal, uma pessoa que nos ofende, mas nós temos que liberar o perdão, porque o Pai nos perdoa sempre. Jesus levou sobre si, na cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Jesus, ele é maravilhoso. Quando ele foi crucificado com dois bandidos. E um dos bandidos ficava blasfemando, né? Brigando com Jesus, falando para Jesus: se você é o Filho de Deus, por que o Senhor não nos libera da cruz e também libera a si mesmo da cruz? E ele ficava murmurando, brigando com o Senhor. E o outro bandido, o outro ladrão, falava assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Então ele tinha consciência do erro dele. E esse outro ladrão falou para Jesus: Mestre, quando você estiver no seu reino, lembre-se de mim. Né? Quando você estiver no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Então Jesus salvou ele naquele mesmo instante. Né? Olha que perdão maravilhoso que Jesus deu para esse bandido, para esse ladrão. Jesus perdoou ele, porque Jesus sabia o que se passava no coração dele. Então Jesus, ele sabe o que se passa no meu, no seu coração. Então aqui fala de perdão também, de fé e perdão, que nós temos que ter fé, confiar no Senhor, e também nós temos que perdoar o nosso irmão, né? Porque se a gente não perdoar o nosso irmão, Deus também não vai perdoar os nossos pecados. E também o pecado, quando a gente não perdoa, nós corremos o risco também de perder a nossa salvação. Porque quem não perdoa não vai herdar a vida eterna. Então já pensou você perder a vida eterna por falta de perdão? Isso é uma coisa muito séria. E também a falta de perdão, ela adoece também a alma fica doente, porque a pessoa ela fica guardando aquela mágoa no coração, e essa mágoa ela vai enraizando, que nem uma planta, né? A planta, quando ela vai enraizando, fica difícil de arrancar. Você pode arrancar a planta, mas você não arranca a raiz. Então, para você arrancar a raiz, você tem que cavar um buraco e com muita força tirar a raiz da terra. Então é muito difícil desenraizar
Então, quando a gente guarda uma mágoa no coração, ela cria raízes, então fica muito difícil da gente liberar perdão, vai ficando cada vez mais difícil. A alma ela vai adoecendo cada vez mais. Então, aí tá a pergunta: o que fazer então? Como é que eu faço para liberar perdão? Porque eu não sinto perdão. Na verdade, o perdão a gente não sente, né? Porque se a gente esperar sentir, nós não queremos perdoar. Porque vem na nossa mente o que a pessoa fez, o mal que ela nos causou, a ofensa que ela nos fez. Então a gente acaba ficando com raiva e não quer perdoar a pessoa que fez isso. Então o que, que nós temos que fazer? Nós temos que falar para o Pai Celestial nos ajudar a perdoar. Nós temos que primeiro liberar o perdão com a nossa boca. Falar para o Pai: Pai, em nome de Jesus, eu perdoo o fulano de tal que fez esse mal para mim. E falar para o Senhor: Senhor, trabalha no meu coração, limpe o meu coração, trabalhe nesse perdão. E Deus ele vai trabalhar no perdão, ele vai trabalhar no seu coração. E você vai perdoar essa pessoa naturalmente. Deus ele vai trabalhando e vai chegar uma hora que você vai olhar para essa pessoa, você não vai sentir mais raiva, né? É como é quando a gente é a mesma coisa quando a gente se machuca, né? Quando a gente se machuca, quando a ferida está aberta, a gente sente a dor ali, sempre está sentindo, mas quando ela cicatriza, a gente não sente mais a dor. A gente olha para a ferida, a gente lembra da dor, mas não dói mais. Então o perdão é a mesma coisa. A gente vai lembrar, quando a gente perdoar, quando o Pai trabalhar no nosso coração e a gente liberar quando a gente liberar o perdão e Deus trabalhar no nosso coração, a gente vai lembrar do problema, vai lembrar do que aconteceu e a gente não vai sentir mais dor. Porque nós vamos estar livres disso. Então a falta de perdão ela adoece a alma. Tem muitas pessoas enfermas, com a alma enferma por causa de falta de perdão. A falta de perdão ela adoece a alma. Então, o que Deus fala para mim, para você hoje, o que o Espírito Santo fala para mim e está falando para você, é para a gente perdoar. Então, se você está magoado com alguém que te ofendeu, alguém que fez algum mal para você, perdoa essa pessoa, libere perdão com a sua boca e pede para o Pai Celestial trabalhar nesse perdão. E Deus ele vai trabalhar na sua vida. Deus ele vai trabalhar. Muitas das vezes você não recebe a bênção que você está pedindo por falta de perdão. Então, libere perdão hoje para que Deus trabalhe na sua alma, para que Ele sare sua alma, para que Ele te liberte. Em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu já recebi em nome de Jesus. Tenha um dia muito abençoado na presença do Pai. Amém.